Mais detalhes de acordo milionário celebrado pelo Fluminense foram revelados e o cenário é bastante animador. O presidente Mário Bittencourt falou sobre isso no evento que rolou ontem lá nas Laranjeiras para apresentar oficialmente a Superbet como nova patrocinadora master do Fluminense. E é claro que a gente vai trazer tudo isso para você nesse vídeo aqui. Vamos falar também sobre Iago Ferreira retornando ao Fluminense hoje, terça-feira. Ele volta aos treinos lá no CT Carlos Castilhos se reapresenta ao Flu, sendo opção, portanto, para o resto da temporada. Aí cabe ver se ele vai ficar, ser aproveitado pelo Fernando Diniz ou não. Também temos algumas informações importantes quanto a isso para trazer nesse vídeo e muito mais, muita informação do Fluminense para você ficar sempre muito bem informado aqui na Central Fluminense. Vamos começar esse vídeo falando justamente do Iago Ferreira, né, jovem do Fluminense, o famoso filho do Iranildo, que fez um campeonato carioca de muito destaque pelo Nova Iguaçu, o Laranjão da Baixada, que se sagrou vice-campeão. Infelizmente não deu, né? Não conseguiu tirar esse título do Flamengo, mas o Iago Ferreira foi um dos grandes nomes do Nova Iguaçu nesse campeonato carioca. Eu já ia falar campeonato brasileiro, mas é nesse campeonato carioca. E não é para menos, tá, gente? O Iago Ferreira foi eleito a revelação do campeonato. Ele chegou, inclusive, a fazer uma postagem nas suas redes sociais, aí, ó, a foto com o troféu de revelação, muito feliz, muito sorridente, o nosso Iago. E ele também fez um post nas redes sociais, onde ele agradece a Deus, né, por ter sido eleito a revelação do campeonato. Fato é que o jovem jogador foi emprestado pelo Fluminense e o camisa 10 do Nova Iguaçu, né, foi sim um dos grandes destaques dessa competição. E a partir daí começou aquela especulação, claro, sobre o futuro dele e um pedido muito grande da torcida do Fluminense, né, para que ele fosse reaproveitado, que ele retornasse ao clube para o restante da temporada. A gente lembra que o Iago Ferreira tem, ou melhor, tinha contrato com o Nova Iguaçu até setembro, até o fim da Série D, que o Nova Iguaçu irá disputar em 2024, mas o Fluminense solicitou de maneira antecipada o seu retorno. Então o Iago está de volta ao Fluminense, vai se reapresentar nessa terça-feira para ficar à disposição ali do treinador Fernando Diniz. Essa informação, inclusive, é do Vitor Lessa, jornalista Vitor Lessa, que traz para a gente também que o Iago teve uma leve entorse no tornozelo durante as finais do Campeonato Carioca, então vai precisar se recuperar dessa questão física, mas após isso será sim opção para o treinador Fernando Diniz. E o GE trouxe também uma informação importante sobre esse assunto, porque começou muito aquele debate, né? Pô, vai trazer o Iago de volta, mas o Iago vai jogar? Ele vai ganhar a oportunidade? Vale lembrar que o Iago Ferreira fez parte do plantel do Fluminense em 2022, 2023 e não ganhou uma chancezinha sequer, não entrou em campo nunca. Então a gente fica naquela dúvida, pô, ele vai ser aproveitado pelo Fernando Diniz ou ele vai voltar para o Fluminense e ficar lá só treinando? O Iranildo, que é pai dele e seu empresário, já disse, né, em podcast, no Mundo GV Podcast, ele falou que o Iago só voltaria para o Fluminense se fosse para jogar. Se não fosse para jogar, ele achava melhor que o Iago seguisse outro rumo, fosse para outro lugar. Mas o GE traz a informação para a gente de que o Diniz, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, sinalizou positivamente pelo retorno do Iago ao Flu. Né? Então, o Fluminense não pede o retorno do Iago à revelia do treinador. Foi conversado e o treinador aprovou essa situação, só que não há nenhum acordo de utilização. O Iago volta para o Fluminense, mas ele vai jogar caso ele treine bem. Simples assim como todos os outros jogadores, não tem promessa, olha, o Iago vai jogar, vai ser titular, vai ser reserva, vai jogar jogo de Copa, não tem nada disso. Ele vai treinar e se ele for bem, se ele agradar, aí sim ele vai ser aproveitado pelo treinador Fernando Diniz. A gente lembra também, reitera, que o Iago Ferreira tem contrato com o Fluminense somente até o final do ano. Então, a partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E ele agora está em alta no mercado, né? Tem especulação de vários clubes, principalmente aqui do futebol brasileiro. A maioria ali da Série B, né? Interessada em ter o futebol do Iago. Então, é algo para o Fluminense ficar de olho. Vamos aguardar para ver essas próximas semanas. A informação que a gente tem, saiu inclusive lá no Trivela, foi o primeiro lugar que eu vi, é de que o Fluminense quer renovar sim o contrato do Iago Ferreira, né, não quer perder o jogador de graça e cogita, inclusive, reemprestá-lo para o resto da temporada, mas para uma equipe de maior nível do que uma Série D, que é o que o Nova Iguaçu iria disputar. Vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos, ver se o Iago primeiro renova o contrato, se ele vai ficar aqui, se ele vai ser emprestado, mas fato é que, como a revelação do Campeonato Carioca, o jogador está em alta
e está com um pouco mais de moral no Fluminense. Eu quero saber de você que está aqui me assistindo, o que você faria nessa situação? Você daria chances para o Iago Ferreira? Você acha que o Iago Ferreira tem vaga nesse elenco do Fluminense? Ou você acha que vale a pena emprestar, deixar o jogador sair de graça mesmo? Enfim, comenta aqui para a gente trocar aquela ideia, combinado? Vamos falar um pouquinho de categoria de base, de Xerém, ou melhor, dos moleques de Xerém, porque a gente tem uma informação importante sobre a situação dos jovens jogadores emprestados pelo Flu. Mas antes disso, eu vou rapidamente relembrar você que está aqui nos assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, e lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica por dentro de tudo que acontece com Flusão, notícias em primeira mão, link dos vídeos e lives da Central, tudo você confere primeiro por lá. Então, clica no comentário fixado aí, tem um link, clica lá, aperta o botão seguir, e aí no seu WhatsApp você vai fazer parte do nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense. Combinado? O portal Xerém Stuff faz um levantamento muito interessante sobre os jovens jogadores do Fluminense, os moleques de Xerém, que estão emprestados ao futebol europeu, né? Tem algumas peças aqui bastante conhecidas, nomes muito bem falados pela torcida, que estão agora por lá. Tá aí na tela o levantamento deles, né? O primeiro jogador dessa lista é o Jefté, né? Lateral esquerdo, que fez parte daquela equipe do Sub-17, campeão brasileiro. Foi muito pedido na época pela torcida na equipe profissional, até pela escassez, né? A gente vivia com Egídio e Danilo Barcelos na esquerda, e aí a torcida, inclusive eu entrei nesse coro, pedia chances para o Jefté na equipe principal. Hoje ele já está com 20 anos, lateral esquerdo, e está emprestado ao Apoel do Chipre. Por lá tem 29 jogos, sendo 24 como titular, fez 3 gols e deu 4 assistências. Jefté está em alta lá no Chipre, vem jogando bem, inclusive ele quase se transferiu na janela de inverno deles, né? Nossa janela de verão, ele quase se transferiu para o Rangers da Escócia, que é um time um pouco mais consolidado, mas acabou que o Apoel não liberou por umas questões burocráticas, né? O Apoel está vetado de contratar pela FIFA, então se perdesse o Jefté, não conseguiria repor no elenco, então o Jefté acabou ficando no Apoel, mas pode, no meio do ano, se transferir para uma nova equipe. O Rangers da Escócia está muito interessado no futebol dele. Prosseguindo, esse Samuel da lista é o Samuel Granada, que eu sempre digo aqui, né, que é o dono da comemoração mais maneira do futebol brasileiro, mas está emprestado aí ao AVS, lá de Portugal. Tem 3 jogos, os 3 como reserva, ainda não conseguiu engrenar, não se destacou. Tem o asterisco aí, lembrando, né, que o Samuel Granada foi emprestado agora, no começo de 2024, então acabou de chegar lá no AVS. Uma situação parecida com a do Cipriano, que assim como o Jefté está lá no Apoel do Chipre, um joguinho só, esse jogo foi como reserva, mas foi emprestado agora no começo de 2024. Quem também está emprestado no futebol europeu são 2 jogadores mais conhecidos até um pouco, o Eric, volante, e joga de lateral direito também da base do Fluminense. Nesse começo de 2024 foi emprestado ao Cercle Bruges, lá da Bélgica, e até agora ele não jogou, tá? Até agora não estreou. Segundo o portal Xerém Stuff, ele foi cedido em janeiro desse ano, mas visando a temporada 24-25, ou seja, a temporada que começa em julho. Ele tem uma cláusula, né, de renovação no empréstimo para ele ficar para a próxima temporada, e segundo o Miro Muslik, que é o técnico do Cercle Bruges, o jogador está sendo preparado para a próxima temporada. Então, nesse começo de ano, digamos assim, o nosso querido Eric, de 19 anos, não está sendo tão aproveitado porque ele está naquela fase de adaptação, mas para a próxima temporada ele está nos planos do Miro Muslik, técnico do Cercle Bruges, para o campeonato belga. E além dele, o Luan Brito, filho do Marco Brito, ex-jogador do Fluminense, está desde 2023, julho de 2023, emprestado ao Porto. Em 2023 ele estava no Porto B, que é o segundo time do Porto, joga a segunda divisão, se eu não me engano, portuguesa. Ele fez 13 jogos, foi um deles só como titular e fez apenas um gol. Na temporada atual, 23-24, ele foi registrado pelo time principal do Porto, ou seja, o Futebol Clube do Porto, que a gente conhece, que joga Champions, joga a primeira divisão do futebol português. Só que até agora ele não jogou, tem contrato por lá até junho desse ano, e aí vamos ver se o Porto vai ficar com o jogador, se ele retorna ao Fluminense, qual será o futuro do Luan Brito. Mas a gente vê aí, né, vários jovens de Xerém rodando
pelo futebol europeu e em níveis diferentes de destaque. O principal destaque, com certeza, é o Jeff Teck, que é titular lá do Apoel e vem se destacando muito lateral esquerdo. Deve ter, inclusive, casa nova a partir de julho. E voltando para a equipe principal do Fluminense, sábado tem do Flu no Brasileirão, Fluminense e Bragantino, num horário que, meu Deus do céu, como eu odeio esse horário, eu nunca vou parar de reclamar disso. Sábado, 9 horas da noite, no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Bragantino e o Tricolor divulgou as informações de ingresso para essa partida. Então você, Tricolor, que quer estar no Maracanã nesse horário horroroso para apoiar o Fluminense na estreia do Brasileirão, tá aqui as informações na tela. O check-in para sócios do Fluminense abre hoje, né, dia 9, terça-feira, ao meio-dia. O pessoal do plano Maraca Mais Família, não paga nada em nenhum setor. O Arquiba 100 não paga nada em nenhum setor, exceto o Maracanã Mais, que custa R$550. E o pessoal do Leste Raiz tem a Leste Superior de graça e o resto paga aí o preço da inteira. Então, Sul a R$100, Leste Inferior a 70, Oeste a 120, Maracanã Mais a 550. A venda para o público geral, não sócios e torcida visitante, abre na quinta-feira. Então você que não é sócio e quer ir nesse jogo, a partir de quinta-feira você consegue comprar o seu ingresso. É importante demais, tá, gente? Eu entendo que o foco maior acaba sendo a Copa Libertadores da América, não é mais a nossa obsessão, graças a Deus que a gente já foi campeão, né? Tá aqui a taça atrás de mim, eu adoro. Quando eu gravo o vídeo eu olho daquela taça ali atrás, eu adoro. Mas o Brasileirão é muito importante, tá? E o Fluminense precisa desde cedo começar a somar essa pontuação. Então, o jogo em casa contra o Bragantino é algo essencial. Então, você, tricolor, que puder estar no Maracanã, vá a esse jogo, apesar desse horário ser muito ruim. Meu Deus do céu, cara. Sábado, 9 horas da noite, pra mim isso não existe. Eu já acho o jogo 9 horas da noite, dia de semana, horrível. Mas dia de semana você tem a desculpa de, pô, durante o dia as pessoas estão em horário de trabalho e não conseguiriam ir ao estádio. Agora, no sábado, beleza, tem gente que trabalha no sábado ao longo do dia, mas sempre vai ter alguém que vai estar trabalhando em algum momento do dia. Não dá para agradar todo mundo. Mas, pô, sábado, 9 horas da noite, isso não faz o menor sentido na minha cabeça, cara. Não faz o menor sentido. Enfim, que a torcida tricolor não se afete por isso e vá ao Maracanã apoiar o Fluminense, porque vai ser muito importante nesse começo de Brasileirão. Você que está aí me assistindo, você vai ao jogo sábado, 9 horas? O que você acha desse horário? Você se revolta com isso tanto quanto eu? Deixa nos comentários aqui que eu gosto de saber a opinião da galera. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, deu novos detalhes sobre o acordo milionário do Flu com a Superbet. Já vou trazer tudo isso para você nesse vídeo aqui, mas antes, rapidinho, deixa eu dar uma moral para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central. Em todo vídeo eu convido você que está nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando, né, seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundão gigantesco. E aí a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, vou mandar um abraço para o Vaguinho de Resende, no Rio de Janeiro, Assis de Manaus, Amazonas, Vander Lúcio de Governador Valadares, para o Jorge de Florianópolis, para o Robério de Aracruz, Marcos Afonso do Rio de Janeiro, Ricardo de Riacho Fundo no Distrito Federal, Delmiro Gil de Minaçu, em Goiás, VP de Brasília, da Mata de Petrópolis e Artêmio de Rio das Ostras. Um abraço para a galera e um convite, claro, para você que está assistindo, quer que a gente mande um salve, um abraço, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central, deixe seu comentário falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos lá, gente, porque ontem rolou nas Laranjeiras a festa de apresentação da Superbet como nova patrocinadora master do Fluminense. Né? A gente já sabe que a Superbet fechou com o Flu, mas agora foi o evento oficial para anunciar essa parceria. E nesse evento, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, naturalmente falou sobre o assunto e eu tenho as declarações dele aqui para trazer para vocês. Abro aspas, tá? Ele disse o seguinte: estamos muito felizes que a Superbet nos procurou e merecia um valor condizente com a realidade. A receita vai ser 3 vezes maior. A gente está olhando só pelo lado do futebol e contratações, mas trabalhamos com realidade aqui. Seria muito fácil dizer que vamos pegar o dinheiro que vai entrar e vai sair contratando, mas trabalhamos sem alardear. Primeiro a gente trabalha e vai continuar sendo dentro da realidade do Fluminense. É importante as pessoas entenderem que o clube subiu de nível esportivo e financeiro, mas as contas se acompanham. Se houve aumento de receitas, o time também aumentou custos. É continuar sem fazer loucuras.
O patrocinador vem porque olha e vê que o trabalho é sério. Ele acredita no trabalho que fazemos, que é com menos dinheiro que a maioria dos outros clubes. A marca acredita no trabalho de austeridade do clube. Obviamente que nos ajuda muito a trazer outros jogadores, mas continuaremos com o nosso trabalho. Essa é a declaração do Mário Bittencourt, né, falando de valores 3 vezes maior, mas para o torcedor do Fluminense não delirar, vamos falar o português claro, não dá aquela delirada, não dá aquela surtada, porque o Fluminense ainda é um clube em recuperação financeira. A gente sabe muito bem disso, né? O Fluminense melhorou muito a sua situação, isso é muito mérito da gestão Mário Bittencourt, e eu acho importante a gente frisar isso aqui, porque ao longo do mandato do Mário, né, desde que esse canal foi criado, o presidente sempre foi o Mário. A gente criou aqui no final de 2021, né? Final de 2020, a gente criou o canal. Agora eu tô na dúvida. Mas foi isso aí, criou o canal, final de 2020. E desde então o presidente é o Mário Bittencourt, que está aí desde 2019. E a gente já fez muitas críticas ao presidente. Muitas. Só que isso é um mérito. O Fluminense hoje tem uma Libertadores, que era a nossa obsessão, e o Fluminense está financeiramente menos pior, vamos colocar dessa maneira. O Fluminense respira mais financeiramente do que respirava em outros momentos. Isso é muito mérito do presidente. E agora, com esse acordo 3 vezes maior da Superbet, a tendência, claro, é que o Fluminense tenha mais margem de manobra, tanto para fazer investimentos quanto para pagar a sua dívida, né? Então, os custos do time vão subir, isso é natural, porque o nível de exigência aumentou, mas a receita também tem que subir. E aí eu faço aqui nesse vídeo a mesma cobrança que eu tenho feito em todas as lives que a gente faz aqui de segunda a sexta às 5 da tarde. Cara, agora, beleza, melhorou o Master, maravilha. Agora a cobrança tem que ser para melhorar as outras propriedades da camisa. Tem acordo de omoplata, de manga, de calção já renovou recentemente, né? Uma Zé Delivery aqui atrás, então tem que renovar e melhorar isso tudo. Todos os valores da camisa do Fluminense tem que subir, porque é uma marca que é muito exposta no mundo inteiro. O Fluminense vai jogar um Super Mundial ano que vem, o Fluminense tem um Marcelo, o Fluminense sonha com o Thiago Silva, são nomes, né, que fazem a marca rodar o mundo, é o campeão da Libertadores, vai jogar Libertadores de novo, isso tudo é muito importante. Então, a marca Fluminense tem que ser tratada de acordo, tem que ser valorizada, e nesse ponto esse acordo com a Superbet, 3 vezes maior, como diz o presidente Mário Bittencourt, é essencial para essa nossa ambição. Eu quero saber de você que está aí nos assistindo, se você está feliz e está empolgado com a Superbet chegando no Flusão. A nossa expectativa, né, é que seja uma parceria tão vencedora quanto foi Betano e Fluminense, tá certo? Deixa o seu comentário aí pra gente trocar aquela ideia, deixa o like também e não esquece de se inscrever no canal, valeu? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.